tá assistindo Super Lupa. Muito bem, obrigado. Ai, agora eu quero ver. Eu tenho certeza que eu não vejo nem gente. Você gosta de Super Lupa? Você gosta? Eu amo Super Lupa. Eu morro de rir com esses 4. Não. Tá errado isso aí. Vamos de novo. Ai, ai. E também aprendo, né? Tem muita ciência aqui. Então as crianças gostam. Eu tenho certeza que as crianças que assistem Super Lupa amam. E eu... Eles estão falando sobre sono. Hoje é sobre dormir, sobre sono, a importância do sono. E aí os cientistas ficaram durante a noite escrevendo em vez de dormir. E aí ele está fazendo um experimento para ver como que a pessoa perde a percepção, fica irritada. Tá doendo um pouquinho? Eu quero tentar de novo. Não, doutora. Escuta, doutora. Tá doendo essa cabeça? Tá doendo. A adrenalina tá falando pro seu cérebro. Vá dormir. Vá dormir. Eu morro de rir com eles, e ó. Ai, meu Deus. É pra descontrair, né? Ai, deixa eu abaixar aqui. Vocês vão só vendo. Eu morro de rir. Ai. Eu fico aqui várias horas aqui rindo, né? Então, amigo, no último vídeo nós nós falamos sobre a lição da Escola Sabatina, já está aí no YouTube, você deve ter assistido, né? Se você não assistiu, assista aí, né, a lição da semana, que é a lição da Escola Sabatina. E já semana que vem já é outro tema, né? Semana que vem é o tema do trimestre. Semana que vem já é o conflito cósmico, né? Nós terminamos aí, aliás, a semana que vem não, isso mesmo, é o conflito cósmico, né? A lição 9. É a lição 9, o conflito cósmico, né? Essa semana nós terminamos o livre-arbítrio, amor e providência divina, que é a lição 8. E aí semana que vem é a lição 9, conflito cósmico. Já estamos na lição 9, aí só falta 10, 11 e a 12, né? Não, e décimo, e tem... Não, exatamente, esse trimestre nós vamos até a lição 13, 12 e 13, né? Que vai até dia 27 de março, né? Aliás, dia 28 de março. Então dia 28 de março. Janeiro, fevereiro, março, né? Que é a lição. Gente, tá passando tão rápido, né? Esse sábado agora, sábado dia 22, né? Agora sábado dia 22. Hoje, quinta-feira, dia 20, Cristo venceu o mundo, né? Que nós já estudamos. E aí, no final de semana, a gente vai estudar sobre... sábado que vem agora o conflito cósmico, tá? Que é a lição que nós estamos estudando. E eu queria falar para você, se você ainda não pediu, tá bom? Se você ainda não pediu, se você assiste e você não tem o guia Apocalipse, Revelações e Esperança, que nós estamos estudando, e eu vou falar para você da importância de você ter esse guia. Tanto você que já é cristão, você que é adventista do sétimo dia, ou já é cristão, e você que não é ainda, que está estudando a Bíblia, que quer ter mais conhecimento da palavra de Deus, peça o guia, peça esse guia aqui, tá? Gente, é um investimento, você vai investir apenas R$20, né? Você vai, 20 reais, se você quiser ajudar com mais, porque você está ajudando o canal, você está ajudando aqui o Conectados, como membro colaborador, você pode enviar aí no Pix. Aqui nas descrições tem o meu Pix, tá? Meu número Pix é 659-9297-7170, tá?
Aí você manda em nome do Orivaldo Valdomiro de Azevedo, que é eu, PagBank, tá? PagBank. Então manda a chave Pix nossa. Então passa esse valor de R$20, tá bom? E a gente vai enviar o guia para você. O guia é muito bom. O guia tem 112 páginas. 112 páginas, gente. Esse guia é muito bom. É todo estudo, tá? Colorido. É feito com alta performance tecnologia aqui, ó. Você, cada tema tem as perguntas referente àquele assunto que nós estamos estudando e você vai colocar a resposta, você vai responder. É tipo uma lição mesmo, é a lição de escola sabatina. Você tem perguntas, o texto bíblico, a resposta, e aí você coloca a sua resposta, tá? Cada assunto, aqui o assunto número 2, o verdadeiro herói do Apocalipse, né? E aí vai. Perguntas, respostas, colorido, tá? As 7 igrejas, então assunto que já passamos por aqui, as 7 igrejas, um resumo de todo o estudo que foi sobre as 7 igrejas, certo? O capítulo 4, né, que nós estudamos agora sobre o maior de todas as guerras, aí falou sobre o trono de Deus, né? A gente vai estudar sobre a maior de todas, a guerra que começou no céu, sobre Lúcifer, né? Sobre o desejo que ele tinha pelo trono de Deus. Começou uma guerra lá no céu. Aí fala sobre a guerra cósmica entre Cristo e seus anjos contra Satanás, contra a besta e seus anjos, né? E aí fala, olha só a serpente, né? Que é a representação de Lúcifer, né? O maior resgate é o capítulo 5, né, do Apocalipse, e daí por diante, tá? Então são 22 temas, se não me engano, deixa eu ver, são 22 temas, 21 temas, tá? Aí o último tema é Felizes para Sempre, 21 temas de Apocalipse, estudando todo o Apocalipse, todas as profecias. Quando você terminar esse guia aqui, terminarmos juntos, tá? O guia de estudos, porque nós vamos terminar juntos. Você vai ter um conhecimento escatológico, um conhecimento de profecia. Um conhecimento de profecia do Apocalipse tão grande, que você vai poder fazer qualquer palestra em qualquer lugar sobre o tema. Tá? É bom você ter esse guia. Adquira o guia, ok? Faz o pedido aqui, nós vamos enviar para você, apenas R$20, ok? Eu compro o guia, eu compro em torno de 10, 12 reais, aí eu envio para você por 20, tá bom? Então, eu posso depois mandar para você onde que você pode comprar em grande quantidade para você estudar com muitas pessoas. Aí você comprando esse guia, você pode, porque gente, nada é de graça. Você fala assim, recebemos de graça. Não recebe de graça. Isso aqui teve um custo. Teve uma gráfica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Provavelmente essa gráfica aqui que produziu esse aqui é a gráfica da Novo Tempo. Tá? É a gráfica lá da Novo Tempo. Então custou muito. Quando eu falo Novo Tempo, é TV Novo Tempo, tá bom? Então tem um custo, tá? O papel é de primeira qualidade. Aí no final aqui, ó, inclusive, olha só, no final tem guias, ó, sobre eventos finais, as 7 pragas, tudo na ordem, ó. São gráficos, tabelas, para você compreender assim, conforme o tempo, né, a timeline, né, a linha do tempo. Mapas, olha só, mapas, para você compreender mesmo qual a região ali que, quando fala sobre as 7 igrejas, né, os 7 selos, tá? Desculpa. Organização do livro do Apocalipse. Olha só, como o estudo aqui é profundo. Sobre as 2.300 tardes e manhãs, tá? A profecia de Daniel. Daniel capítulo 8, verso 14, né?
certo? Rapaz, uma lupa é importante para mim. Daniel 8,14. Certo. Daniel 8,14. Né? As profecias das 2.300 tardes e manhãs. Aí, ó. Tá vendo? Então é muito legal. Aqui sobre o estudo das visões de Daniel. Ó, visões de Daniel. É sobre os 10 mandamentos. Tanto os 10 mandamentos segundo o Êxodo capítulo 20, quanto os 10 mandamentos segundo o catecismo católico, o catecismo, tá? E aí tem aqui uma descrição de como era o santuário no deserto, a importância de estudar o santuário, para entendermos o juízo investigativo que a gente vai estudar aqui no Apocalipse, tá? Ainda. Então, gente, é um guia muito bom. É muito bom você ter esse guia em casa para você estudar as profecias do Apocalipse. Quando nós... Porque a gente está passando por uma situação na rádio, você já sabe, né? A rádio ela foi alugada por uma igreja, a igreja Deus é Amor, por 5 anos. A locação foi por 5 anos, o contrato. E provavelmente nós vamos perder ali horários ali na rádio. Provavelmente, né? Então a gente vai ter que gravar aqui mesmo. Eu vou trazer o Robson para cá, o Marivaldo para cá, o Marinaldo para cá, e nós vamos gravar aqui no nosso estúdio aqui mesmo. Vai ser a partir daqui, né? Então às vezes a gente vai ter dificuldades e nós prosseguirmos a nossa gravação lá na Cuiabana FM, e a gente vai ter que gravar aqui nos nossos estúdios. Tá? E daqui, a partir daqui, a gente vai colocar no ar o nosso estudo do Apocalipse. É interessante, a gente quando começa um trabalho para Deus, a gente começa já a enfrentar muitas barreiras, né? É impressionante, é só você começar um trabalho, vem as barreiras, beleza? Então aos poucos a gente vai sair da rádio, né, Cuiabana FM, e a gente vai ficar só mesmo aqui no YouTube mesmo, nas redes sociais, tá bom? Ok? Outra coisa que eu quero falar, e eu vou deixar aqui nas descrições, os valores, tá? Eu vou deixar os valores aqui da assinatura da revista Nosso Amiguinho Júnior, tá bom? Os valores da assinatura da revista Vida e Saúde, tá aqui nas descrições, tá? Tá? Aqui é o Nosso Amiguinho. E o Nosso Amiguinho, né? A revista da criança brasileira, né? Você não sabe, eu não sei quantas pessoas que ainda não leram o Nosso Amiguinho. Minha filha é psicóloga. Minha filha, ela, quando era criança, nós fizemos, eu e a mãe dela, fizemos a assinatura da Nosso Amiguinho para Melissa. Melissa cresceu, desde criança, lendo, estudando na revista Nosso Amiguinho, que era o cumprimento escolar dela. Melissa, sempre, as notas dela sempre eram altas. 9, 10. Era a Melissa. O quanto que a revista Nosso Amiguinho ajudou a Melissa, né? No ensino fundamental, no ensino médio. Depois ela foi para São Paulo, fez o vestibular lá para FUVEST, conseguiu a vaga lá como psicóloga, fez psicologia na FUVEST, na USP em São Paulo. USP, que é uma das universidades mais concorridas da América Latina, né? Você sabe que fazer faculdade na USP demora, né? Às vezes tem as greves e tal. Mas ela fez 5 anos e pouco, estudou psicologia lá, na USP. Hoje é psicóloga, tem uma graduação e diploma da USP, né? Quem que vai rejeitar um psicólogo, uma psicóloga formada, graduada pela USP, Universidade de São Paulo? Ninguém, né? Nenhuma empresa. Então, minha filha está mais formada do que graduada, né? Qualquer lugar no Brasil, na América Latina, aqui na Argentina, Peru, Bolívia, que ela quiser atuar como psicóloga, vai ser excelente para ela, né?
Ela está morando agora no Canadá. Eu não sei se eles vão voltar do Canadá, né? Esse dia ela falou para mim, pai, eu já desanimei. Porque o jovem é assim, né? Falei, filha, você está no Canadá. Vocês estão no Canadá. Ela casou, tem o marido dela, o Lucas, os dois. Vocês dois estão no Canadá, país de primeiro mundo, né? Estão empregados, estão trabalhando. Está morando num apartamento no centro da cidade, praticamente, né? Num lugar bom. Vocês estão em Vancouver. Vocês não estão em São Paulo. Vocês não estão em Cuiabá. Vocês não estão em Vitória. Não. Vocês estão em Vancouver. Vocês estão morando numa cidade que é referência mundial. Aí vocês querem voltar para o Brasil? Olha né, a diferença. Então não volta. Eu falei para ele, eu aconselhei, não volta, fica aí. Se vierem para o Brasil é para visitar papai, visitar mamãe, visitar os parentes e tal. Só para isso. Mas não desvinculem. Permaneçam no Canadá, consigam a permanência, cidadania permanente, né? Fiquem aí, não volta para o Brasil, porque enquanto o Brasil não melhorar, isso a nível político, né? Economicamente falando, porque o Brasil, gente, eu não sei o que há com os brasileiros, mas parece que os brasileiros não querem fazer do Brasil um país de primeiro mundo. Não querem. Os políticos não querem, os cidadãos brasileiros não querem, porque não se esforçam para isso. Porque não tomam decisões para isso, né? Quando vai votar. Nós não podemos mais votar errado. A gente não pode colocar um bandido no poder. A gente não pode botar gente que sabe que o caráter dele não presta no poder. A gente tem que colocar gente decente, né? Nós temos que mudar o nosso sistema de governo do Brasil, né? O Brasil precisa de ter gente que realmente pensa no Brasil e não pensa em si próprio para enriquecimento ilícito, tá? Esse tipo de pessoa você tem que excluir da vida pública. Você não pode mais colocar ladrão, gente corrupta no poder. Não pode. Gente corrupta no Supremo Tribunal Federal. Gente corrupta no CNJ. Gente corrupta lá no Senado. Gente corrupta no Congresso Nacional, que são os deputados federais. Gente corrupta aqui como prefeito da sua cidade, como governador do seu estado. Não pode. Gente corrupta como deputado estadual, como vereador aqui do seu município, da sua cidade. Não pode. Você precisa escolher bem. Você precisa, o Brasil precisa, para que a sua vida melhore, para que nós melhoremos. Então eu falei para ela sobre isso aí. O Brasil não está bem, porque infelizmente o Brasil ainda está sendo governado por corruptos. Não há um plano, um planejamento. Qual que é o plano? Qual é o planejamento para o Brasil por 20 anos, 30, 40 anos de poder, né? de melhoria para o país? Então, é assim. Enquanto o Brasil estiver assim, o Brasil não vai se tornar país de primeiro mundo nunca, né? Porque as decisões sempre são desfavoráveis para isso, certo? Então, permaneça no Canadá, permaneça num país de primeiro mundo, né? Onde a sua vida vai ser melhor. Você pode fazer um mestrado, doutorado, um PhD aí, né? Para crescer profissionalmente. Então eu falei para ela e convenci ela a permanecer lá. Convenci os dois, né? A permanecerem lá. Não voltem para o Brasil agora. Porque se vocês voltarem, vocês irão se arrepender. Vocês vão se arrepender, né? E se arrepende mesmo. Se arrepende mesmo. Bom, eu tenho aqui um material que eu recebi do meu primo. Ele falou assim: primo, para meu primo querido ler Isaías 10, 27. Eu falei, tá bom, eu vou ler, tá? Vamos estudar. O que ele queria dizer com isso? Isaías, o meu primo Hildebrando, né? Isaías 10, 27. Vamos ler o que ele quer transmitir com esse ensino. Isaías capítulo 10. Vamos abrir a palavra de Deus aqui. Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender
esse texto de Isaías 10, 27. Vamos ver? Estude Isaías 10, 27. O que ele quer dizer? Vamos lá. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Que fala que Deus vai nos tirar o peso, certo? E também Jeremias 17, 14. Vamos lá, o texto de Jeremias. Jeremias 17, 14. O que o primo quis dizer com isso aqui? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém. Sim. Repita 3 vezes, ok? Jeremias 33, 6. Repita 3 vezes. Jeremias 33, 6. Cara, parece uma coisa assim. Tô até meio tonto aqui. Jeremias 33, 6. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Eis que lhe trarei cura e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Sim, repeti 3 vezes. Ok. Sim, primo. Atos. Estou estendendo a minha mão rumo da tua casa agora, às 2 horas da manhã, ok? Todos os dias, 2 horas, ele está estendendo as mãos em direção à nossa casa, ok? Atos, ele pede para ler Atos. Vamos lá, outro texto. Primo lembrando, Atos. Atos 4:30. Atos 4:30, que diz assim: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Sim, Jesus que cura, com certeza. As duas, Salmo 41:3. Salmo 41:3. Deus está nos curando e eu preciso de cura, tá? Nós pegamos chikungunya aqui em casa. Acho que todo mundo aí está passando por uma crise, né? Aqui em Cuiabá, de chikungunya. Você acredita, gente? Cuiabá está num surto de chikungunya, de dengue, de zika. 41:3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Sim, o Senhor está doente, com certeza. Finalize com essas palavras. 3 João 1:2. 3 João 1:2. Vamos lá. Terceira epístola de João. Só tem o capítulo de João só tem um capítulo. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém. Então, o primo aqui falando sobre saúde, né? Que saúde é tudo. Quando nós temos saúde, nós estamos com Deus, né? Então, ele fez uma oração, está orando sobre a saúde da família, saúde da minha mãe, né, saúde de todos nós. E isso é muito bom. Obrigado, Debrandi, pelas palavras aí, né, pela ajuda, né,
Obrigado porque você é um grande primo, né? Um grande amigo. Que Deus abençoe você, tá? Amém. Bom, eu lembro que eu falei para vocês que isso aqui eu falei no vídeo, eu falei que eu tinha comprado Descobertas da Fé Devocional Diário Rodrigo Silva para mandar para minha filha, do Rodrigo Silva. Comprei. Nem abri ainda, era para mandar para ela, mas eu falei assim, manda, o papai tá sem dinheiro. Manda dinheiro para eu mandar para você. E aí eu fui pesquisar aqui no correio, quase R$300 para mandar via correio esse livro aqui, tá? Lá para Vancouver, lá para o Canadá. Mas como ela não mandou até agora, eu não mandei, né? As meditações matinais, Descobertas da Fé Devocional Diária. Estou esperando ela mandar o dinheiro para mim. Na hora que ela mandar, eu mando, né? Tá aqui, minha filha. Manda que eu mando. Porque eu não tenho condições de mandar agora, porque eu estou sem ganho, gente. Eu vou falar para vocês. Eu estou sem salário. Isso é literal, não é brincadeira, é verdade. Eu recebi uma ajuda do Lula, o INSS, né? E até o governo, até dezembro eu recebi. E essa ajuda foi cortada, tá? Eu já fui fazer perícia de novo, já marcaram perícia, eu fui na Justiça Federal aqui, já fiz a perícia e o médico perito do INSS disse que dentro de 30 dias meu advogado ia me chamar, ia para saber o resultado lá da perícia, né? Se eu vou receber ou se não vou, como é que está a minha situação. Então eu estou assim, aguardando, pedindo a Deus que eu volte a receber, porque é complicado, né? Sofrer do que eu sofro, vocês sabem que eu tenho um problema na vista. E aí, né? A cirurgia já foi feita, né? De catarata, né? Foi feita a cirurgia de catarata. Então eu estou conseguindo enxergar agora, né? Porque antes eu não conseguia nem, lembra? Que eu não conseguia nem ler. Para mim era difícil leitura, eu não lia. Eu comecei a ler agora, depois que a gente começou a gravar aqui as lições da Escola Sabatina. Aí a gente, né? Voltei a ler. Eu consegui enxergar, já estou conseguindo enxergar, porque trocaram a minha lente aqui. Então agora só falta a outra cirurgia, né? Que é mais séria, porque ela é introjetada dentro do globo ocular. E aí essa aí é muito mais cara, né? No olho direito. Então é muito mais cara. Então, mas a visão voltou aqui, né? E estou conseguindo ler, né? Nós tínhamos lido o capítulo 2, até o capítulo 2 finais, que Cristo voltará em breve. Agora começou aqui a adoração, né? Culto de adoração. Nós tínhamos lido o capítulo 3, agora íamos ler o capítulo 3, né? Quando sucederão essas coisas? Lembra que os discípulos tinham ido com Jesus até o Monte das Oliveiras e eles fizeram essas perguntas para Jesus. Semana passada que nós estudamos sobre os sinais, né? No livro Sinais de que Cristo voltará em breve, é o capítulo 2 do Eventos Finais, né? Que é o livro que nós estamos lendo. E aí, o capítulo 3 é quando sucederão estas coisas, que é o capítulo de hoje, tá? Quando sucederão estas coisas. E aí a autora Ellen Goldwhite, ela nos mostra, ela nos fala que a pergunta dos discípulos lá no Monte das Oliveiras foi a seguinte: as palavras de Cristo, Mateus 24:2, foram pronunciadas aos ouvidos de grande número de pessoas, mas quando ele estava só, sentado no Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram falar com ele. Eu não sei qual deles que falou, mas provavelmente deve ter sido Pedro, né? Dize-nos, perguntaram,
quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24:3. Fizeram essa pergunta para Jesus. Jesus estava só, os Oliveira, eles foram os 4 discípulos perguntar para Jesus. Pedro, João, Tiago e André. Jesus então respondeu aos discípulos, falando separadamente da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Então ele separou. Tá? Primeiro ele falou da destruição de Jerusalém, isso ocorreu no ano 70 da nossa era, né? E daí depois ele falou também do grande dia da sua vinda, né? Misturou a descrição dos 2 acontecimentos. Se tivesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros como ele os via, não teriam podido suportar. Por misericórdia, Jesus misturou a descrição das 2 grandes crises, deixando que os discípulos procurassem por si mesmos o significado. O tempo da volta de Cristo. Muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm marcado datas. Vez após outra, têm sido marcadas datas para a vinda de Cristo, mas resultaram em fracassos repetidos. Segundo a Bíblia, o tempo exato da vinda de Nosso Senhor está além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que serão herdeiros da salvação não sabem o dia nem a hora. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, disse Jesus. Mateus 24:36. Não temos como saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo, porque Deus não nos deu esse conhecimento. Porque se nos desse, não faríamos correto uso dele. Desse conhecimento resultaria uma situação entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus, no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está para vir. Não devemos viver ansiosos quanto ao tempo. Não seremos capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Nem devemos protelar sua vinda declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Isso aqui ela escreveu na revista Review and Herald, num artigo, no dia 22 de março de 1892. 1892, ainda no século XIX. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. No entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. É uma carta que ele escreveu em 1897. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é um mistério de Deus. Está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 633. Escrito aí em 1898, século XIX. Nós já estamos no século XXI. Já se passaram mais de 100 anos dessas declarações. Sem marcação de tempo. Então aí ela continua falando. Não pertencemos ao grupo de pessoas que definem um exato período de tempo
que transcorrerá antes da segunda vinda de Jesus, com poder e grande glória. Alguns marcaram certo tempo e, quando esse tempo passou, seu espírito presunçoso não aceitou a repreensão e eles têm marcado diversas outras datas. Numerosos fracassos caracterizaram essas pessoas como falsos profetas. Deus não dá a nenhuma pessoa uma mensagem de que faltam 5, 10 ou 20 anos para que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes odiarem a preparação para o seu aparecimento. Não quer que alguém diga a mesma coisa que o servo infiel: meu Senhor está demorando. Mateus 24, 48. Pois isso resulta na temerária negligência das oportunidades e dos privilégios concedidos para nos preparar para aquele grande dia. Review and Herald, de 27 de novembro de 1900. É um artigo na revista Review, né? Review, Revista e Arauto, né? Review and Herald. Marcar datas leva à descrença. Pelo fato de ter passado rapidamente a data marcada, o mundo está hoje em mais profundo estado de incredulidade do que antes, com respeito ao iminente advento de Cristo. As pessoas do mundo consideram com aborrecimento os fracassos dos que marcaram tempo. Pelo fato de terem sido assim enganadas, essas pessoas se desviam da verdade comprovada pela palavra de Deus, de estar às portas o fim de todas as coisas. Testemunhos, volume 4, página 307. Entendo que o irmão, aí fala a abreviação do nome do irmão, EP, entendo que o irmão EP Daniels tem, por assim dizer, marcado o tempo, afirmando que o Senhor virá dentro de 5 anos. Espero que não se alastre a impressão de que marcamos tempo, que não sejam feitos tais comentários. Eles não produzem nenhum benefício. Não procuremos obter um reavivamento com base em algo dessa natureza, mas que se tenha cautela no que se diz, para que pessoas fanáticas não se aproveitem de alguma coisa para produzir uma agitação que entristeça o Espírito Santo do Senhor. Não precisamos incitar os sentimentos das pessoas para provocar agitações em que sejam instigadas as emoções e os princípios não assumam o controle. Sinto que temos de estar de sobreaviso de todos os lados, porque Satanás está em atividade para fazer tudo o que estiver ao seu alcance, a fim de insinuar seus ardis e artimanhas que sejam um poder para causar dano. Qualquer coisa que cause agitação e produza movimentação por motivos errados deve ser temida, pois certamente haverá reação. Sempre haverá movimentos falsos e fanáticos promovidos na igreja por pessoas que dizem ser dirigidas por Deus, pessoas que correrão antes de serem enviadas e darão dia e prazo para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que elas procedam assim, pois seus sucessivos fracassos e desvio da atenção para pontos falsos causam confusão e incredulidade. Então nós não devemos marcar datas. Não existe nenhuma profecia referente à data desde 1844 para cá. Não existe mais datas. Ok? Não existe. Não adianta. Vai aparecer gente falando que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Isso é incitado pelo inimigo das almas. Isso é incitado por Satanás. E não por Cristo, e não por Deus. Pessoas são enganadas. Isso é engano. Marcar datas é um engano satânico. Nenhuma profecia de tempo além de 1844. Eu acabei de dizer, olha só.
Na reunião campal de Jackson, declarei abertamente a esses grupos fanáticos que eles estavam em trevas, que estavam fazendo a obra do adversário. Eles diziam possuir grande iluminação quanto ao fim do tempo de graça em outubro de 1844. Declarei ali em público que o Senhor tinha me mostrado que não haveria outro tempo definido na mensagem dada por Deus desde 1844. Isso foi em 1885 que ela falou isso aqui, tá? Na reunião campal de Jackson. Nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem definir algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda do nosso Senhor. O povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido depois desse período de tempo. Apocalipse 10, 4 a 6. Estendendo-se de 1842 a 1844, não pode haver nenhum cômputo definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até o outono de 1844. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. Isso ela escreveu em 1900, tá? E na data de 1888, que acontece aqui no Brasil, a libertação dos escravos, né? Em maio, né? A libertação a assinatura da princesa Isabel, né? A proclamação da libertação dos escravos do Brasil. Ellen White esperava a volta de Cristo em seu tempo. Ela esperava. Olha só o que ela disse. Foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes à assembleia, disse o anjo. Alguns servirão de alimento para os vermes. O anjo falou isso aqui. Vão morrer. Alguns servirão de alimento para os vermes. Alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas. Outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados por ocasião da vinda de Jesus. Foi isso aqui que ela viu. Olha só. Como assim? Estarão vivos. Isso aqui, gente. Essas palavras, ela falou em 1856. 1856. Né? Alguns servirão de alimento para os vermes. Alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas. Como? Não tem mais ninguém vivo de 1856. Até Ellen White já morreu. Como? Todos morreram já. Todos morreram. Todos. Não tem gente mais de 150 anos aqui. Nós estamos em 2025. Alguns servirão de alimentos para os vermes. O anjo que disse isso aqui, segundo a visão dela. Alguns servirão de alimentos para os vermes. Alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas. Quando? Quem são esses alguns? Outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados por ocasião da vinda de Jesus. E eu entendi o que o anjo falou aqui. Ele não estava falando que aquelas pessoas que estavam ali estariam vivas no dia da volta de Jesus. Ele estava falando que muitos morrerão, quer dizer, servirão de alimentos para os vermes. Mas no dia da vinda de Cristo, pessoas estarão sendo transladadas, vivas e transformadas. Tal. Isso que o anjo disse. O anjo não está dizendo que aquelas pessoas que estavam lá, algumas estariam vivas. Não, não é isso. A gente tem que entender o que o anjo está falando. Para não falar que é uma falsa profecia isso aqui. Não é. Eu entendi o que ele falou. Que o anjo falou. Então, muita gente pega um texto desse aqui e fala que Ellen White é falsa profetisa, porque ela disse que o anjo, em 1800, isso aqui, essa declaração de 1856, pessoas estarão vivas, algumas daquelas pessoas. Não, o anjo não falou isso. O anjo falou que muitos morrerão, estarão mortos e ressuscitarão no dia da vinda de Cristo. Outros estarão vivos, serão transladados. Os que serão transformados, muitos não estarão na igreja
mas virão para a igreja e serão levados, entendeu? Isso que o anjo falou, isso que eu entendi. Mas tem gente que entende torcido. Fazer o quê, né, cara? Cada um corresponde à inteligência que ele tem, né? O tempo é curto, por isso devemos trabalhar com empenho e energia redobrada. Nossos filhos talvez não ingressem na faculdade. Ela estava ali naquela expectativa que na iminência de que Cristo ia voltar, né? Aí ela tinha criança pequenininha, aí eles pensavam assim, nada, nossos filhos não ingressem na faculdade, né? Assim, passou mais de 100 anos, ela já faleceu, ela faleceu com 80 e tantos anos de idade, 86, 85, sei lá, né? Cristo não voltou, Cristo não veio. Nós já estamos aqui em 2025, século 21, já passamos o século 20. Aconteceram tantas coisas no século XX, né? Só de guerra, nós tivemos várias guerras. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, teve a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, a Guerra do Golfo. Nossa, quantas guerras na África, quantas guerras no Oriente Médio, né? Tivemos o período lá que quando tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos aqui do lado de cá, do Ocidente, e do lado de lá, os comunistas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chineses e tudo mais. Teve Mao Tse-tung, né, que fez uma revolução na China. Teve comunismo contra o capitalismo, né, o mundo estava dividido em duas bipolaridades, né, Ocidente versus o Oriente. Né? Então, quantas coisas já aconteceram? Aí terminou o século XX, entrou o século XXI, né? Teve o 11 de setembro, aqueles terroristas da Al-Qaeda jogaram aqueles aviões lá no World Trade Center, né? Morreram muitas pessoas, jogaram aviões perto da Casa Branca. Nossa, quanto terrorismo! Agora o mundo terroriza. Agora teve a guerra aí da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, está tendo, essa guerra não acabou ainda. Hamas, outro grupo terrorista lá no Oriente Médio, ali em Israel, atacou Israel, né, matou centenas de pessoas israelenses, sequestrou esses grupos Hezbollah, e aí tem os Houthis, e tem não sei o quem, e um monte de terroristas loucos, né, que tentando causar desestabilização política no Oriente Médio, em Israel, naquela região ali, no Oriente Médio. Então, estamos em guerra ainda, o mundo está passando por períodos difíceis. Agora o Trump assumiu o poder, o Trump tentando fazer as loucuras dele de cercear a exportação e importação de produtos, colocando taxas, tarifas e sabe, cada hora sobe um louco. Sai um louco, aí entra outro louco no poder, no mundo, querendo governar o mundo, querendo, sabe, as loucuras dos seres humanos. Sai um louco, aí entra outro louco. De repente vai aparecer um louco que vai querer dominar o mundo inteiro, e já está aparecendo. O cara mais rico do mundo querendo ser o dono do mundo, do planeta. Os loucos. E aí o mundo fica sofrendo, todo mundo sofrendo em cima disso aí. Vamos continuar aqui. Na realidade não é prudente ter filhos agora. Olha eles falando naquela época. Na realidade não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto, os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E as criancinhas em grande parte serão levadas antes disso. Meu Deus! Como eles estavam querendo que eles voltassem naquela época deles. Estavam vivos. E eles escreveram essas barbaridades aqui. Ela escreveu essa barbaridade. Mas não aconteceu nada. Cristo não voltou. Aí, ó. Nesta época em que as cenas da história terrestre em breve vão terminar, e estamos prestes a entrar no tempo de angústia tal como nunca houve, quanto menor o número de casamentos realizados, tanto melhor para todos, homens e mulheres. Que bobagem que ela falou. Né?
Vamos continuar. Chegará um momento, e isso não está muito distante, em que alguns de nós que agora cremos estarão vivos sobre a terra e verão ser confirmada a predição. E ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar pelas montanhas. Não aconteceu. Eles não... planícies e pelo mar até as partes mais distantes da terra. Coitadinha. Isso ela falou em 31 de julho de 1888. Todo mundo ali já morreu. Ninguém viu. Né? Não cumpriu isso aqui. O tempo de prova está bem diante de nós, pois já começou o alto clamor do terceiro anjo para a revelação da justiça de Cristo, um Redentor que perdoa os pecados. Isso aqui, ó, eles estavam nessa ansiedade de que Cristo ia voltar quando eles ainda estavam vivos. Paulo também, o apóstolo Paulo, quando você lê as epístolas paulinas, Paulo também fala, e nós, os que estivermos vivos, Paulo falando, nós, ele se colocou entre os vivos. Paulo morreu, Paulo foi decapitado, né? E nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos diante de ouvir a última trombeta e tal. Paulo morreu, Paulo não subiu pelo céu vivo. E aquela geração dele toda, isso foi no primeiro século da era cristã. E aí essas pessoas que estavam aqui nessa época, isso aqui, 1892, né, que ela escreveu esse último trecho aqui. Morreram, todos já morreram. Os filhos dela já morreram. Os filhos dela em White. Os netos dela já morreram. Aquela geração, depois outra geração, já morreram. Agora só tem bisnetos, né? Que ainda estão vivos. Eu acho que é bisnetos e tatanetos dela, né? Que estão vivos. Mas, olha só, gente. Né? Quanto tempo já passou? A demora explicada. Aí ela tenta aqui. Por que Cristo está demorando? A demora explicada. A longa noite de trevas é uma prova, mas amanhã é adiada por misericórdia, porque se o Mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. Se os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, tivessem mantido firme sua fé e seguido avante unidos, à medida que Deus lhe abria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando-a ao mundo, teriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente em apoio aos esforços deles. A obra estaria concluída e Cristo teria vindo para receber seu povo e dar-lhe a recompensa. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo demorasse assim. Isso é a opinião dela, tá? De Ellen White. É um ser humano que nem eu e você. Ela não é nenhum extraterrestre. Sobrenatural, não sei o quê. Não. É um ser humano. Opinião dela. Por 40 anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm postergado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre aqueles que se dizem povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Eu acredito nisso, é verdade. Incredulidade, falta de consagração, falta de espiritualidade que tem nos mantido aqui. Porque se fosse pela vontade de Cristo, pela vontade de Deus, ele já teria voltado. Que Jesus, ele quer logo viver para sempre em felicidade conosco. Mas como nós estudamos na lição da escola sabatina, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se a igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada, como ele ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido. E nós obedecemos? Não obedecemos. Quantos de nós estamos nos colocando
nas fileiras dos missionários para pregarmos o evangelho, por exemplo, na janela 1040? Pouquíssimos. Né? Os jovens, 20 anos, 20 e poucos anos, têm se colocado dispostos a irem pregar nos países da janela 1040? Vou repetir, se a igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada como ele ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido. O Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Continuemos. As promessas de Deus são condicionais. É o que eu sempre falo. Todas as promessas de Deus, elas são condicionais. Se Jesus ainda fala lá em Crônicas, sabe? Se meu povo orar, se humilhar, eu sararei sua terra. Se. Então está condicionada às nossas decisões. Entendeu? Por Deus ele já teria feito tudo. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Romanos 3, 11 e 12, 1 Coríntios 7, 29, 1 Tessalonicenses 4, 15, 17, Hebreus 10, 25, Tiago 5, 8 e 9, 1 Pedro 4, 7, Apocalipse 22, 6 e 7. São vários textos onde sempre está condicionado ao tempo, à urgência, né? No entanto, que Deus respeita o condicional humano. Assim me tem sido sempre apresentado. É verdade que o tempo tem se prolongado, além do que esperávamos nos primeiros dias desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Jamais. É preciso lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Então, as promessas de Deus e as ameaças de Deus são condicionais. Jeremias 18, 7 a 10, Jonas, capítulo 3, verso de 4 a 10. Nínive era para ser destruída, mas eles se arrependeram, jejuaram, e Deus não destruiu Nínive. Era condicionado à decisão do povo. Talvez tenhamos que permanecer muitos anos mais nesse mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas, por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. Vou dizer uma coisa para vocês. Se o povo de Deus não pregar a mensagem, não pregar o evangelho, Cristo não vai voltar. Vai demorar mais 100 anos, mais 200 anos, mais 300 anos, mais 500 anos. Essa igreja vai acabar. Essa igreja vai acabar, vai surgir outra igreja, outros movimentos, outros remanescentes, outros não sei o que, não sei o que. Porque não cumpriu o plano de Deus. Se essa igreja quer que Cristo volte, se o povo de Deus quer que Cristo realmente torne, então tem que mandar missionários para o mundo. E tem que pagar esses missionários lá. Esse negócio, é errado o que a igreja faz. Que o missionário vá às suas próprias custas. O cara não tem dinheiro nem para comer aqui. A inflação no Brasil, a igreja tem que pagar esses missionários para ir. Tem que dar um salário para eles, um salário bom para eles viverem bem lá para onde eles forem pregar. A igreja tem que mandar missionários sim e tem que pagar. Nós, como igreja, nós temos que subvencionar o salário desses missionários. Tem que ser feita uma campanha na igreja, uma campanha financeira na igreja, para esse objetivo, de levar pessoas preparadas. Tem que preparar essas pessoas na língua das nações, para onde elas estão indo, os costumes das nações, para onde elas estão indo, e pagar muito bem esses missionários, homens e mulheres, famílias, para pregar o evangelho nesses países, por exemplo, da janela 1040. Não é
às custas dele, não, como tem sido feito nos últimos anos. Está errada essa decisão, está errada. A igreja tem que subvencionar, tem que pagar as custas deles lá. Vão ficar 1 ano, então paga 1 ano. Vai ficar 2 anos, paga os 2 anos. Vai ficar 4 anos lá, como mensageiro. Então paga os 4 anos, o salário deles. Dá uma vida digna para eles trabalharem lá. Vamos continuar. O que Cristo está esperando? O que Cristo está esperando? Jesus aguarda com forte desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria a recolher o precioso grão. Transmitindo o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. 1898 que ela falou essas palavras aqui. Está em nosso poder, mediante a cooperação com Ele, acabar com essa situação de miséria. Livro Educação, página 264, de 1903. Então nós temos realmente um dever. É o dever dos membros da igreja se cotizar, se juntar financeiramente para mandar missionários para fora. A igreja, esse é o dever da igreja. Se é uma igreja realmente organizada, estruturada, como é, paga imposto direitinho, tem suas escolas, tem suas universidades, tem seus hospitais, tem seus sanatórios, tem suas igrejas espalhadas no Brasil todinho, em várias partes do mundo, a igreja tem que se esforçar no trabalho missionário, para mandar missionários preparados para esses países e evangelizar esses países. Todos os países da terra, não é só um ou outro. Todos. Porque aí estará realmente cumprindo qual é o objetivo da igreja na terra. O objetivo da igreja na terra é esse. Não é acumular fortunas aqui na terra. Não é fazer grandes prédios, gastar milhões com prédios e palácios, que são as escolas, são os hospitais e não sei o quê, igrejas suntuosas. Para que isso, gente? Para que isso? O nosso objetivo aqui na terra é pregar o evangelho a todas as nações. Ide e pregar o evangelho em todo mundo. Fazer com que o mundo todo conheça quem é Jesus. As 27 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm que ser proclamadas no mundo inteiro, em todos os países da terra. Se não cumprir essa missão, essa igreja vai ser destruída. Deus vai tirar isso como o povo dele e vai chamar um outro povo interessado. Vai! A igreja é a menina dos olhos de Deus. Até um momento, enquanto a igreja cumpre a sua missão. Aí ela é a menina dos olhos de Deus. Quando ela deixa de cumprir sua missão, ela deixa de ser a menina dos olhos de Deus. Ela deixa de ser. Ela é a menina dos olhos de Deus enquanto cumpre a missão. Isto é fiel a Deus. Senão vai ser rejeitada como foi o povo de Israel. Deus até destruiu o templo. Anos 70, destruiu e tirou o povo de Israel povo de Israel, povo de Deus. Tirou, deixou de ser. E aí Deus chama o mundo, chama outros. Entendeu? Se não cumprir o plano de Deus, se não cumprir a vontade de Deus, Deus vai tirar assim, vai vomitar da boca. A mensagem da igreja de Laodiceia está clara, é clara para toda a igreja. Vomitar-te-ei da minha boca. Ele fala ali. Jesus não está brincando, não. Ele está falando sério. Então não adianta líderes virem com esses papos, essa conversa no sermão. Somos uma igreja, somos príncipes de Deus. Somos príncipes de Deus, então vai cumprir a missão.
Olha só. Todo cristão, Jesus aguarda com forte desejo. O que Cristo está esperando? Jesus aguarda com forte desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Aí eu vou até, transmitindo o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de Jesus, do nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Está em nosso poder, mediante a cooperação com Ele, acabar com essa situação de miséria. O limite da paciência de Deus. Aí tem um limite da paciência. O limite da paciência de Deus. Com precisão infalível, o Ser Infinito ainda mantém uma conta com todas as nações. Enquanto oferece sua misericórdia por meio de convites ao arrependimento, essa conta permanece aberta. Porém, quando os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério de sua ira. Testemunhos, volume 5, página 208. Esse 1882, ela escreveu isso aqui. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando contra elas nos livros do céu. E quando se decretar uma lei de que a transgressão do primeiro dia da semana será punida, então a taça das nações se encherá. O mundo está caminhando para a adoração num falso dia, que é o domingo, primeiro dia da semana. Isso vai fazer com que Deus vomite essas nações da boca dele. Que Deus não mandou guardar o seu dia no primeiro dia da semana. Deus falou o sétimo dia. É o sétimo dia. O sétimo dia é o sábado do Senhor. É sábado. É o sétimo dia. Se você quiser mudar a lei de Deus, você vai se voltar, vai se colocar contra Deus. E se você ficar contra Deus, Deus vai dar a recompensa, o pagamento da desobediência aos desobedientes. Deus falou sétimo dia e não falou primeiro dia. Preste atenção, cristãos no mundo todo. Católicos, presbiterianos, batistas e as pessoas que não estão guardando a lei de Deus. Deus não falou primeiro dia, domingo. Deus falou sábado. Está bem claro na Bíblia Sagrada. Milhões de textos na Bíblia Sagrada. Milhares de textos na Bíblia Sagrada. É sábado, não é domingo. É sábado. Presta atenção. Deus mantém uma conta com as nações. Quando chegar o tempo em que a iniquidade atingir o limite estabelecido da misericórdia divina, sua clemência terminará. Quando os números acumulados nos registros do céu indicarem que o total da transgressão está completo, virá a ira de Deus. Ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do qual os seres humanos não podem avançar no pecado. Quando é atingido esse limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e começa o ministério do juízo. Patriarcas e Profetas, página 162 e 165, de 1890. Virá o tempo em que, por meio de fraudes e insolências, as pessoas atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que transponham e aprenderão que há um limite para a longanimidade de Jeová. Há um limite além do qual os juízos de Jeová não podem mais ser detidos. Profetas e Reis, página 417. Escrita isso aqui foi em 1914, um ano antes do falecimento dela. Quase no limite dela, da escritora Ellen White, tá? Quase no limite. O tempo durará um pouco mais até que os habitantes da terra tenham enchido a medida de sua iniquidade. E então a ira de Deus, que por tanto tempo tem estado inativa, se despertará, e esta terra de luz beberá da taça de sua ira sem mistura. A taça da iniquidade está quase cheia, e a justiça
retributiva de Deus está para descer sobre os culpados. A maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da sua iniquidade. A terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela segundo a sua vontade. Isso já está acontecendo. A transgressão quase chegou ao seu limite. O mundo está cheio de confusão e um grande terror está para vir sobre os seres humanos. A gente está vendo isso acontecer. O fim está muito perto. Nós que conhecemos a verdade deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. Devemos ter em mente o grande dia de Deus. Precisamos nos acostumar a pensar e refletir nas grandes cenas do julgamento que estão bem diante de nós. E ao mantermos diante de nós as cenas do grande dia de Deus, em que tudo será revelado, isso terá influência sobre o nosso caráter. Um irmão me perguntou, a irmã, isso é Ellen White falando, tá? A escritora Ellen White falando isso. Um irmão me perguntou, esse irmão chegou para ela e perguntou o seguinte, a irmã acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Olha o que ela respondeu. Que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos? Ora, disse ele, penso que, em alguns aspectos, eu agiria de modo diferente do que faço agora, se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. O que o irmão faria? Perguntei. Eu venderia a minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria advertir as pessoas e levá-las a se preparar para a vinda de Cristo. E suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com Ele. Então perguntei, se soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, você viveria de maneira diferente? E ele respondeu, penso que sim. Quão egoísta era a expressão de que ele levaria uma vida diferente caso soubesse que o seu Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. Isso é uma lição para nós. Olha quanto tempo que Enoque andou com Deus, segundo a Bíblia. 300 anos. Enoque andou com Deus aqui na terra. 300 anos. Isso é uma lição para nós, a fim de que andemos cada dia com Deus, e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. A brevidade do tempo. Que o Senhor de dia e de noite não dê descanso aos que são agora descuidados e indolentes na causa e na obra de Deus. O fim está próximo. Isto é o que Jesus quer que sempre tenhamos em mente, a brevidade do tempo. Quando estivermos com os remidos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera. Isso aqui ela escreveu em 1886. Bom, esse termina esse capítulo 3, né, do livro Eventos Finais de Ellen Good White, ok? No próximo vídeo da leitura do livro, é o capítulo 4, a Igreja de Deus nos Últimos Dias, tá? O capítulo 4, a Igreja de Deus nos Últimos Dias. Então aqui nós encerramos esse assunto, né, sobre o tempo da brevidade da vinda de Cristo, ok? Então, encerramos aqui a leitura do livro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É longo, né? Mas é um vídeo referente à leitura do livro Eventos Finais, tá bom? Espero que você tenha gostado. No próximo nós estaremos aqui, se Deus quiser, tá? E não se esqueça, amigo, de tudo que você tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
Pessoal, não esqueçam, peçam um guia, tá? Apenas R$20 e você recebe o guia e eu mando para você, tá bom? Ou se quiser ajudar com mais, ajude aí, ajude o canal a crescer, tá bom? E aqui nas descrições também, e a gente vai colocar o preço das revistas, da assinatura das revistas. Se quiser fazer assinatura, você também está ajudando o canal, está nos ajudando aqui. Assina conosco, tá? Porque aí a gente tem um lucro para manter todas essas coisas aqui funcionando, né? Essa luz, ar-condicionado e tudo mais. Pagar a conta de internet, você sabe que é complicado. Então nos ajude aí, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo Conectados e Estudos aqui das Profecias. Bye!